Hoje no nosso Almanac nós vamos falar sobre algumas verdades e mitos relacionados às doenças cardiovasculares. O nosso convidado cuida de muitos corações. É o doutor Sérgio Pupim, cardiologista há 30 anos e há mais de 12 vem se dedicando também à medicina biomolecular. Ele escreveu um livro sobre alguns fatores de risco para o coração, desde obesidade e sedentarismo até hábitos do dia a dia, como tomar banho e usar o forno micro-ondas. O coração de um adulto bate em média 70 vezes por minuto, 100 mil vezes por dia. São 2,5 bilhões de vezes durante a vida. 7.200 litros de sangue por dia. O coração é como uma máquina que precisa de cuidados. Doutor, quando começar a prevenção das doenças cardiovasculares? Há algum tempo atrás, as doenças cardiovasculares, sobretudo infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, eram consideradas doenças de pessoas de idade. Daí se fazer a prevenção, a ideia de se fazer a prevenção aos 40, 30, depois 20 anos. Hoje, à luz dos conhecimentos atuais, a prevenção deve ser iniciada ainda na vida intrauterina. Ou seja, a mamãe ela vai procurar determinados alimentos, se nutrir de vitaminas do complexo B, sobretudo ácido fólico, mas, acima de tudo, ela deve fazer uma ingestão de nutrientes e evitar, sobretudo, níveis tensionais muito altos, porque esses níveis de pressão muito elevados, eles podem já iniciar na criança, no feto, um processo de aterosclerose. E isso foi comprovado há pouco tempo com um estudo muito bem feito de fetos, de abortos, né? de mães que no terceiro trimestre da gravidez, elas abortavam por uma situação chamada eclâmpsia, ou seja, aquele momento em que a mulher fica inchada e a pressão sobe muito. Então, e frequentemente elas abortavam. E nessas crianças, eles viram que a necrópsia mostrava lesões arteriais incipientes de aterosclerose. Bem, o coração precisa de proteínas, vitaminas, gorduras e do açúcar. As pessoas imaginam que ao ingerirem açúcar, ele vai dar força, ele é energético. Eu posso assegurar que a única coisa que o coração não precisa é do açúcar. E, sobretudo, do açúcar que nós temos aí, que é o açúcar refinado. Eu diria que esse é um dos maiores venenos da humanidade. A humanidade, há milhares e milhares de anos, não conhecia o açúcar, esse açúcar refinado. Claro, se evoluiu e há cerca de mais ou menos 300 anos se conseguiu chegar até a 400 anos, se conseguiu chegar ao que é hoje o açúcar. Só que no refino do açúcar, a grande maioria dos nutrientes, eles são jogados fora. Então, a consumir, quer dizer, o ideal é a gente consumir pouco açúcar. E lembrando que o coração não precisa dele, porque ele pode extrair dos próprios carboidratos, quer dizer, das massas, do pão, do macarrão, das frutas, toda a energia de que ele precisa. E o açúcar refinado, esse é só glicose, e essa glicose é que eu me refiro, que não tem valor nenhum. Por isso é importante que as pessoas, se forem consumir o açúcar, consumam o açúcar cristal, ou açúcar mascavo, né? Porque esse sim tem todos os nutrientes necessários, esse faz menos mal. Ou eventualmente até o mel, que entre consumir o açúcar refinado, nós temos o açúcar cristal, o açúcar mascavo e o próprio mel. E o mesmo acontece com o sal refinado, doutor? Isso, Luciana, você imagina que, o que é o sal? Né? O sal, ele é extraído do mar, o sal marinho, ele contém cerca de 90 nutrientes. O que o homem faz? Ele pega, refina para dar um acabamento mais, digamos, estético, mais bonito à mesa, e todos esses 90 nutrientes são jogados fora. Ou alguns, como o magnésio, a própria indústria, né? Ora, o sal,
todos esses 90 nutrientes são jogados fora. Ou alguns, como o magnésio, é aproveitado na indústria, né? Ora, o sal que o homem faz, ele pega, refina para dar um acabamento mais, digamos, estético, mais bonito à mesa, e todos esses 90 nutrientes são jogados fora. Ou alguns, como o magnésio, é aproveitado na indústria, né? Ora, o sal... Do turno do Campeonato Brasileiro, vamos aos gols. Totalmente. Um churrasco com sal grosso, você pode verificar, se você se exceder um pouquinho, mas como ele é rico em magnésio, potássio e outros nutrientes, você não vai ter tanta sede, você não vai ter necessidade de tomar tanta água. Bom, aí você vai me perguntar, mas como trabalhar com sal grosso? Né? Exatamente. Na cozinha, no dia a dia. Uma pitada de sal. De sal, né? Você vai pegar o sal marinho grosso e vai simplesmente batê-lo no liquidificador. Está aí. Está o seu sal grosso, ele é moído e não é refinado. Tem um item aqui no seu livro que o senhor mesmo assume que é um item controvertido, que é que o colesterol não é o principal culpado pelas doenças cardiovasculares? Por incrível que pareça, é exatamente isso que você ouviu. A história é um pouco complexa, é um pouco longa e complexa. Imagine você que em 1913, um russo, ele pegou coelhos e deu uma dieta rica de colesterol. E, na verdade, esses coelhos ficaram com excesso de colesterol. Por quê? Coelho é vegetariano. E os meus colegas cardiologistas esqueceram desse fato até hoje. Na verdade, a ciência nunca conseguiu reproduzir a aterosclerose nos coelhos, a aterosclerose que nós temos nos humanos. Ou seja, o ferrugem ou aterosclerose que obstrui as nossas artérias não foi reproduzida nos coelhos exatamente porque eles morriam de inanição, eles morriam porque estavam intoxicados pelo excesso de colesterol e de gorduras que coelho vegetal, não conseguia metabolizar, não conseguia digerir. Aí passaram-se vários anos. Eu queria lembrar que no começo do século, 1900 e pouco, o que as pessoas comiam? Né? Manteiga, ovos, banha de porco. O índice de doenças cardiovasculares era muito baixo. O primeiro infarto do miocárdio foi descrito em 1921, na Universidade de Oxford. Isso não significa, Luciana, que as pessoas não morriam de infarto antes, apenas não se diagnosticava. Mas a incidência era muito pequena, era muito baixa. Então, foram passando os anos, à medida que eles substituíram as gorduras, por exemplo, a banha de porco, a manteiga, por gordura vegetal, esses óleos que nós temos hoje nos supermercados, e sobretudo as margarinas, aí houve um aumento de 400% no consumo dessas gorduras, em detrimento da banha de porco. O índice de doenças cardiovasculares aumentou assustadoramente. Culminando em 1953, um russo examinando aquela placa, ou seja, o ferrugem, eu poderia até mostrar aqui uma coisa interessante. Essa aqui é uma artéria normal, né? Essa aqui é uma artéria em que a gordura começa a ser depositada e aqui vem um coágulo e com isso você entope a artéria e o sangue não passa mais e, consequentemente, as tromboses, os infartos, etc, etc. Muito bem. Ao examinar o ferrugem que nessas artérias, em 53, um russo verificou que havia presença de colesterol. E essa notícia se espalhou para o mundo inteiro. Então, o colesterol ficou diretamente relacionado ao entupimento das artérias. Mas só que mais recentemente, o que se verificou que essa gordura aqui, na verdade, 3/4 partes dela é provocada por gordura vegetal. É o óleo de soja, é o óleo de girassol, são as margarinas e não a gordura animal.
Muito bem, então o colesterol ficou diretamente responsabilizado pela aterosclerose. Mas tem lá a sua carta de responsabilidade. Ele tem a sua carta, e não tem dúvida. Bom, mas o que importa é o colesterol oxidado, aquele colesterol rançoso. É o que chamam do mau colesterol. Na verdade, o mau colesterol, não existe bom e mau. Existe o menos bom, o menos ruim, né? Existe aquele que é menos oxidável, aquele que é mais resistente para ficar rançoso. Eu diria para você que o colesterol está para a aterosclerose como aquela criança que chega na cena do crime. Ele é suspeito, mas ele não é o culpado. Na verdade, Luciano, o colesterol foi chamado para reparar o celular. Então, nós temos excesso de metais tóxicos, infecções. Você pode até ter um excesso de colesterol e ele sendo oxidado, aí sim, ele acaba se depositando nas artérias e aí provoca uma reação inflamatória. Agora, simplesmente ligar aterosclerose ao colesterol diretamente, isso não é verdade. Isso é um grande mito. Se pudéssemos dar a cada indivíduo a quantidade certa de alimentos e exercícios, nada tão pouco, nada em excesso, nós teríamos encontrado o caminho certo para a saúde. Em termos práticos, qual o óleo que eu devo cozinhar? Em primeiro lugar, azeite de oliva extra virgem, né? Aquele que foi prensado a frio, aquele que você pega a oliveira, quando ela fica madura, esmaga-se a oliveira e sai um óleo. Esse óleo, o processo é o mesmo há 6.000 anos, 5.000 anos. Apenas agora nós temos técnicas para fazer o azeite em larga escala. Então, esse azeite, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele pode ser até submetido a uma fritura. Muito bem. A segunda gordura que você pode usar na sua cozinha, sem problema nenhum, gordura de coco. E a medicina ortodoxa, por imposição da indústria, condena, porque acha que é uma gordura saturada. Ela é saturada, mas não é oxidada, não está rançosa. Tem um outro item polêmico aqui, que o senhor fala que não se justifica proibir alguns alimentos, como ovo, frutos do mar, para pessoas que têm colesterol até para pessoas que têm níveis altos de colesterol, doutor? Exatamente, porque esses níveis altos de colesterol, eles não são provocados pela dieta em si. Eles são de natureza genética. As pessoas herdaram isso. Quantas pessoas que são vegetarianas e nunca comeram gordura nem nada e têm níveis muito elevados de colesterol. Na verdade, quando você ingere o colesterol, menos de 20% dele é absorvido. Daí, por exemplo, no caso do ovo, o ovo tem 213 miligramas de colesterol. Menos de 15% dele vai cair na circulação. Luciana, o nosso organismo produz, em média, 3.000 miligramas de colesterol por dia. 200 miligramas de um ovo não vai fazer diferença. Está mais do que provado, e a própria Sociedade Americana de Cardiologia acaba de liberar para as pessoas até um ovo diariamente. É lógico que aqueles que têm um excesso de colesterol, níveis muito elevados, sobretudo de origem genética, familiar, esses devem ter um certo cuidado. Mas eu diria que 90% da população, né, deve consumir, sobretudo, ovos. E os benefícios da hidratação, doutor? O ideal é aquela água que vem da torneira mais filtrada ou água mineral? O ideal é aquela água que vem da fonte, né? Mesmo que não seja aquela mineral clássica. Porque a água que é servida na torneira, ela tem muito flúor, que é extremamente maléfico para a saúde e não previne cárie de ninguém. Tem muito cloro, tem muitas substâncias químicas. A Luciana, mesmo filtro não adianta? Filtro, a não ser os filtros extremamente sofisticados que vão filtrar esses
metais, sobretudo metais pesados também. O ideal era que nós pudéssemos tomar água diariamente, a água da fonte, ou então água mineral. Por quê? 30% das pessoas vivem num estado de semidesidratação crônica. Isso acarreta inúmeras doenças. Por exemplo, pode aumentar mais ainda a hipertensão arterial, gerar arritmias, pode piorar o estado de obesidade, engorda até as pessoas, né? E, sobretudo, os atletas, os jogadores de futebol, os jogadores profissionais, eles precisam fazer uma reidratação permanente. O ideal é que nós tivéssemos um plano, assim como nós temos um plano de tomar café, almoçar, jantar e até ceiar, nós tivéssemos um plano de tomar de 6, dependendo do caso, até 10 copos de água todos os dias. De manhã ao meio-dia, de tarde, enfim, a cada 2, 3 horas, no mínimo, você estaria tomando 1 a 2 copos de água. E de água mineral de preferência. E o banho? O senhor fala que a gente pode se contaminar mais no banho do que até bebendo água? Por incrível que pareça, a nossa pele é extremamente porosa e ela aceita tudo. Lembre-se que as mulheres, por exemplo, passam hormônios, né? Os homens usam, também as mulheres, medicamentos para dilatar o coração. E, enfim, até os homens também usam hormônios só esfregando na pele. Então a pele absorve, ela não tem como impedir a absorção da água de toxinas. Digamos, um indivíduo que toma um banho, um indivíduo de 70 quilos, se ele tomar um banho de 30 minutos, ele é capaz de aumentar de peso de 800 até 1 quilo. Nossa! 30 minutos uma água morna, mas é lógico que algumas horas depois a água evaporou totalmente, mas as substâncias tóxicas ficam. Quando nós bebemos um copo de água, mesmo que ela esteja um pouco contaminada, há uma certa defesa, uma barreira no intestino que não ocorre na pele. Por isso que, numa forma assim um tanto quanto absurda, entre aspas, nós deveríamos tomar banho com água mineral e tomar a água que a gente se hidrata seria a água da torneira. E o sono, de que forma pode funcionar na prevenção das doenças cardíacas, doutor? Eu não diria só das doenças cardíacas, o sono é um verdadeiro remédio, né? Por quê? No período noturno, de 11 até 1 hora da manhã, é o período em que o organismo se refaz e corrige todos os erros de duplicação das células, né? Imagine que nós fabricamos em média de 1.200 a 1.500 células malignas, né? Células cancerosas todos os dias. E é exatamente no período noturno que o nosso sistema de defesa acaba corrigindo isso. Se você não dorme bem no dia seguinte, primeiro você não tem um reparo celular, daí você pode ter eventualmente doenças cardiovasculares, ficar muito cansado e até excepcionalmente chegar ao câncer. Então, dormir é importante e existem várias técnicas, né? Mas o que eu recomendo é que, em primeiro lugar, nunca se deve dormir com fome e nunca se deve comer açúcar antes de dormir. Você pode até, se não tiver intolerância ao leite, tomar um leite, né? Um leite quente é ótimo, um banho quente, apagar todas as luzes, não deixar nem aquele seu relógio visível, né? E de um modo geral, evitar assistir televisão no quarto. Então, dormir é fundamental e, excepcionalmente, você vai usar os medicamentos que induzem ao sono, porque eles, com o tempo, acabam levando a lesão cerebral. Qual a maneira ideal para se preparar os alimentos, para que possamos aproveitar mais todos os nutrientes? Todos os nutrientes, né? Eu acho que a maneira tradicional, ou você, nos velhos tempos, usar um fogão a lenha, que hoje só os saudosistas ou quem tem condições num sítio, etc., mas o fogão a gás, o fogão elétrico, o forno elétrico. Agora, cozinhar, e é isso que você está querendo me provocar, cozinhar no micro-ondas ou aquecer alimentos é extremamente danoso à saúde.
Por quê? O que são micro-ondas? São ondas curtas na velocidade da luz. O Sol emite micro-ondas, mas são ondas contínuas. O homem fabricou micro-ondas, são correntes alternadas. E a alternância elétrica, de positivo para negativo, se processa na espantosa velocidade de 1 a 100 bilhões de vezes por segundo. Isso desestrutura todos os alimentos. O leite, ele acaba sendo transformado, ele produz toxinas para o cérebro e para os rins. As carnes, elas se tornam cancerígenas. E mais ainda, mesmo você cozinhando alimentos macrobióticos, como foi provado isso num estudo muito bonito na Suíça, e o livro mostra isso com detalhes. Eu vou apenas resumir que os indivíduos que foram, durante 2 meses, submetidos a uma alimentação processada com micro-ondas, havia uma anemia, aumento do número de glóbulos brancos, como se fosse uma infecção, o sistema imunológico cai e, acima de tudo, aumenta o colesterol e a chance de desenvolver, inclusive, alterações no DNA. Em outras palavras, pode provocar câncer. Então, fuja do micro-ondas. Use-o o menos possível. Seja menos comodista. Né? Se seu filho está precisando de uma mamadeira, por favor, não aqueça no micro-ondas. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada por essa aula aqui no nosso programa. Eu conversei com o doutor Sérgio Pulpim, contando aí algumas verdades e mitos sobre as doenças cardiovasculares. E esse foi o nosso almanaque. Tchau, até a próxima.